E aí, meu querido aluno, tudo bacana? Voltamos agora, meu fera, para fazer as questões de reações orgânicas que já caíram no SESMAC. E nesse assunto, nós vamos estudar reação de adição, reações de eliminação, reação de substituição, oxidação e esterificação dos compostos orgânicos. Então, vamos fazer a primeira questão do nosso material, uma questão do SESMAC 2016-2. Vamos lá. Ele fala o seguinte, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Ele fala o seguinte aqui, ó. Um analgésico muito empregado atualmente é conhecido comercialmente por paracetamol, cuja fórmula está aqui. Uma rota de síntese sugerida para esse composto é a reação do para-aminofenol com o anidrido acético. Beleza? Com base nas informações acima, podemos dizer que o paracetamol, letra A, ao ser sintetizado pela rota proposta, um dos compostos é o ácido acético. Vamos supor que você não quisesse fazer isso. Vamos supor que você não soubesse o que o que você vai fazer para obter. Mas vamos ver as outras aqui, as outras opções, para a gente chegar depois fazer a afirmativa A. Ele fala o seguinte: apresenta isomeria óptica. Aí é mais fácil. Por quê, Sandrão? Porque para ter isomeria óptica, ele vai ter. Opa, deixa eu diminuir aqui. Um pouco grande. Então vamos lá. Opa. Ok. Ficou muito grosso aqui. Deixa eu diminuir aqui, né? Para eu ter isomeria óptica, você vai lembrar, meu fera, que eu tenho que ter, primeiro, só ocorre se eu tiver carbonos. Quer dizer, não é que só ocorre, né? Mas você vai ter que ter um carbono assimétrico, né? O que é um carbono assimétrico? Que os quatro ligantes desse cidadão são diferentes. Então, por exemplo, aqui, cada vértice é um carbono. Então você pode ver aqui que esse cara aqui é um benzeno. Cada carbono tem uma dupla, então esse carbono não é assimétrico. Aqui não é carbono. Aqui é um carbono, só que ele tem uma dupla, então ele não pode ser um carbono assimétrico. E esse carbono está fazendo uma ligação, para 4 faltam 3. Se esse carbono está ligado a 3 hidrogênios, são ligantes iguais, então não tem isomeria óptica. Então você já matava essa aqui, que não tem isomeria óptica. A outra, letra C, não pode ser considerado um fenol para substituído, ou seja, em relação ao fenol, vou apagar aqui, tá? Em relação ao fenol, porque eu tenho aqui duas funções. Eu tenho o fenol, que está ligado a um anel aromático, certo? E eu tenho aqui uma amida. Que é amida, Sandrão? Nitrogênio ligado a carbonila. Então eu tenho aqui um fenol e eu tenho aqui uma amida. Beleza. Em relação ao H, que caracteriza o fenol, essa amida ligada a esse grupo metil estaria na posição 1, 2, 3, 4. Você vai lembrar que a posição 1 e 2 é a posição orto. A posição 1 e 3 é a posição meta. E a posição 1 e 4, em relação ao OH, seria a para. Certo? Orto, meta e para, ela só ocorre quando você tem apenas dois grupos substituintes no benzeno. Nenhum, nem três. Tem que ser dois. Então eu tenho OH e tenho amida. Então eu tenho dois grupos substituintes, ou seja, substituir os hidrogênios do aromático. Eu já disse que cada carbono do aromático, você vai lembrar, cada carbonozinho do anel aromático tem um hidrogênio. Quando é que não tem hidrogênio, Sandrão? Quando eu substituo ele por um grupo substituinte, ou radical, né? Dependendo da situação. No caso aqui, eu substituí o hidrogênio desse carbono por um H e o desse carbono por uma amida. E a relação do OH para ter a amida é a posição 1 e 4. Então é aqui, a posição 1 e 4. Vamos supor que eu tenha aqui um composto X. Então eu tenho aqui a posição 1, 2, 3, 4. Quando eu tenho um radical na posição 1 e outro radical, que eu vou chamar aqui de Y, na posição 4, eu tenho para. Lembre-se, 1 e 2 é orto.
1 e 3 é meta e 1 e 4 é para. Quando eu tiver dois grupos substituintes, um na posição 1, na posição 4, eles são para substituintes, 1 e 3 é meta, 1 e 2 é orto. Então, na verdade, o não está errado, né? Não pode ser considerado, é considerado sim. Letra D, pode ser isomeria cis e trans? Já fica mais fácil, porque você vai lembrar que a isomeria cis e trans é aquela que ocorre quando você tem um carbono insaturado, certo? Já falei nisso. E esse carbono insaturado, que tem uma dupla, eu vou chamar aqui de carbono 1 e de carbono 2, o carbono 1 pode ser ligado a A e a B, o carbono 2 também pode ser A e B, ou seja, o carbono 1 não pode ter seus ligantes iguais, nem o carbono 2 pode ter seus ligantes iguais. Os ligantes do carbono 1 e 2 podem ser iguais, por exemplo, aqui está ligado a A e B, aqui também está ligado a A e B, mas eles não podem ser o mesmo, não precisa ser A e A, hidrogênio e hidrogênio. E se você olhar aqui, eu vou apagar, você não tem nenhum carbono, vou apagar aqui pra gente, tá, galera? Você não tem aqui nenhum carbono com essa condição. Esse não pode ter isomeria óptica em cadeia fechada? Pode ter isomeria óptica, não, desculpa, geométrica em cadeias fechadas? Pode. Você pode ter, mas desde que dois carbonos do ciclo tenham seus ligantes fora do ciclo diferentes. Aqui pode ser até ser A e C, D e E, A e B, mais dois carbonos. Então aqui, primeiro, na cadeia fechada não tem como ter isomeria geométrica porque todos os carbonos têm dupla, certo? O carbono que está fora aqui do carbono tem uma dupla, mas não é com outro carbono, é com oxigênio. Então não tem, pode apresentar isomeria cis e trans? Não pode ter isomeria cis e trans, que é a isomeria geométrica. Não é uma amida, ela é uma amida. Então sobrou a letra A. Beleza? Então, por eliminação de assuntos teoricamente mais fáceis, você saberia que era a letra A. Mas vamos responder a letra A. Ao ser sintetizado pela rota proposta, um dos produtos é o ácido acético. Qual é a rota proposta? O para-amino-fenol com o anidrido acético. Então, vamos fazer aqui no cantinho para você. Quem é o para-amino-fenol? O para-amino-fenol seria esse cidadão aqui, ó. Você vai ter aqui um fenol. Então, vou botar aqui um fenol, tá? Então, por exemplo, vou botar aqui um fenol, tá? Fenol. Se está na posição para amino é o NH2, certo? Amino é o grupo amina. E o anidrido é acético que ele falou? Vamos voltar aqui na questão. Deixa eu dar uma olhada aqui. Anidrido acético, ou seja, você tem dois carbonos de um lado e dois carbonos do outro. Assim, ó. O anidrido, o que caracteriza o anidrido? O oxigênio entre carbonilas, certo? Então eu tenho aqui uma carbonila e tem aqui uma outra carbonila, certo? E se é acético, você vai lembrar que tem que ter dois carbonos. Por exemplo, esse ácido aqui, só para a gente lembrar, esse ácido aqui, ele é o ácido, aí você conta, ó, 1, 2, et, né? Etanóico. Só que ele também pode ser chamado de ácido acético. Ácido acético é quando tem um carbono, ácido fórmico quando tem um. Então, se ele é um anidrido acético, quer dizer que eu tenho dois carbonos para cá e mais dois carbonos para cá. Beleza? E ele vai sofrer aqui o que a gente chama de acetilação. Cedrão, o que é acetilação? Acetilação é uma reação que descreve, é uma nomenclatura, né, de um tipo de reação que introduz um grupo funcional acetila em um composto orgânico.
certo? Ou seja, daqui para cá eu tenho um grupo acetila, ó, daqui para cá, certo? Então, o que é que vai acontecer aqui? Vai acontecer que esse grupo aqui, ó, acetila, beleza? Vai perder esse carbono aqui, ó, certo? Quando você quebrar essa ligação aqui, eita, aqui o bicho ficou grande, ó. Rapaz. Quando você quebrar essa ligação aqui, você vai ver que o oxigênio está carregado negativamente. E a substituição vai ocorrer na parte básica aqui, ó. O que é que vai acontecer aqui? É porque ele já me disse que o paracetamol pode ser produzido a partir da reação do para-aminofenol com o anidrido acético, é esse cara aqui. Na verdade, esse anidrido também pode se chamar anidrido etanóico. Quando eu tenho a quantidade de carbonos iguais de um lado e iguais do outro, eu só escrevo uma vez. Por exemplo, se eu tivesse um anidrido assim, ó. Isso aqui é um anidrido, certo? Observe que o oxigênio está entre carbonilas. Só que essa carbonila aqui está ligada a dois carbonos. Então, o nome desse anidrido ia se chamar o seguinte, ó. Ia se chamar anidrido, em ordem alfabética, met e et. Então, anidrido etanóico metanóico. Certo? Agora, quando as quantidades são iguais, aí você só escreve uma vez, por isso que esse cara aqui se chama anidrido acético, anidrido etanóico. Então você vai quebrar e aí os dois vão se ligar, ou seja, esse cara aqui, o OH, vai se ligar com esse cidadão e os dois vão formar um ácido acético. Então vai ficar aqui H3, presta atenção. Ó, o oxigênio aqui, com a valência livre para entrar quem? O hidrogênio. Então ele vai entrar aqui. Beleza. Quem é que vai entrar aqui? Pronto. A parte azulzinha que Sandrão vai pintar agora. Essa parte azulzinha vai se ligar com o nitrogênio. Ou seja, esse cara vai vir para cá. E aí, como é que vai ficar? Vai ficar assim. Acho que eu vou até diminuir um pouquinho, tá? Para ficar bacana. Esse, André, essa questão deu trabalho. Não, é porque eu estou explicando, né? Mas você viu que por eliminação a gente já eliminava. Já sabia que era a letra A. E aí vai sobrar o quê? Esse cara vai se ligar com o nitrogênio. Então você vai formar isso aqui, ó. Você vai ter o fenol. Tá aqui o fenol. Um nitrogênio está ligado a hidrogênio. E aqui vai se ligar a carbonila. Que é quem esse cara? É o paracetamol. Olha aqui, ó. Igualzinho a fórmula aí, ó. Aqui, o paracetamol, certo? Você tem ali o grupo amida. Então, beleza, letra A. Eu quero frisar o seguinte nessa questão. Ela é uma questão em que você poderia fazer, na minha opinião, a letra B, C, D e E são assuntos mais fáceis do que reação orgânica. Na minha opinião, tá? Mas pode ser que na sua seja diferente. Então, como é que eu matei a questão? Eu apenas fiz uma lógica. Qual foi a lógica? Ele me disse que esse grupo pode ser formado, isso é uma afirmação, a partir do paraminofenol com anidrido acético. E aí você vai lembrar o seguinte, que quando você pega o para-amino, olha só o raciocínio, tá? Aí o que foi que eu fiz? Eu só fiz escrever o que ele pediu. Peguei o paraminofenol, quebrei a ligação aqui, porque eu sei que vai ter uma acetilação, e eu já disse que a acetilação é uma nomenclatura dada para uma reação que vai originar um grupo acetila, tá certo? E aí, eu sei que o oxigênio é negativo, vai substituir aqui no hidrogênio, porque
Essa é a parte básica, já que esses caras aqui têm um caráter um pouquinho mais ácido, né? Então você vai ter aqui o seguinte, ó. Esse cara aqui é o polo positivo. E os opostos se atraem. Beleza? Então, tá aí a resposta à questão, foi a letra A.